Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história. E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol ainda não riscara o horizonte quando saí da casa pela última vez naquela manhã. Os pés descalços tocaram o chão frio do terraço e o silêncio me abraçou como sempre fazia. Pesado, familiar, quase reconfortante. 5 anos desde que ela se foi. 3 desde que enterrei o menino. E aqui estou eu, João Batista dos Santos, 52 anos, caminhando entre os restos de uma vida que um dia foi cheia. A fazenda Santa Rita fica a 40 quilômetros de Balsas, no sul do Maranhão, onde a terra vermelha se estende até sumir de vista e onde o céu parece maior que em qualquer outro lugar do mundo. Herdei essa terra do meu pai, que a herdou do dele. 600 hectares de cerrado, pasto e uma casa de madeira que range com o vento noturno. Antes era um lugar de risadas. Agora, só o eco dos meus próprios passos. O café esfriava na caneca enquanto olhava pela janela da cozinha. As cigarras já cantavam alto, anunciando outro dia de calor que faria o ar dançar sobre a terra seca. Minha égua, Estrela, aguardava no curral, balançando a cauda devagar, como se soubesse que mais um dia começava igual aos outros, silencioso, previsível, vazio. Vesti a camisa de algodão já desbotada, calcei as botas gastas e caminhei até ela. Estrela me olhou com aqueles olhos mansos que pareciam entender tudo. Desde que perdi Maria e o pequeno Rafael, ela virou minha única companhia de verdade. Os vizinhos aparecem de vez em quando, mas sempre com pressa, sempre com algum assunto que resolve rápido antes de voltar para suas próprias vidas cheias. Hoje vamos até o pasto do fundo, murmurei para ela, passando a mão pelo pescoço morno. Preciso ver como andam as cercas depois da chuva de ontem. Amanhã prometia mais um dia igual. Eu não sabia que estava prestes a encontrar algo que mudaria tudo. O sol rachava a terra e o calor fazia o ar tremer sobre o pasto. Tinha sido uma cavalgada tranquila até ali, como tantas outras. Estrela conhecia o caminho de cor, seguindo pela trilha estreita que margeava o riacho quase seco. O barulho das ferraduras na terra batida e o rangido do couro da sela eram os únicos sons, além do canto distante dos bem-te-vis. Foi quando Estrela parou de repente. As orelhas empinaram, tensas, fixas para o mato à beira do rio quase seco. O corpo dela enrijeceu debaixo de mim e senti aquela inquietação que só os animais sabem demonstrar quando algo não está certo. Não era o movimento normal de uma capivara ou tatu. Era outra coisa. Entre as folhas secas e os galhos quebrados da mata ciliar, ouvi um gemido fraco, quase um sussurro engasgado. Meu coração disparou. Desmontei devagar, deixei Estrela amarrada numa árvore e me aproximei com cuidado. A cena que encontrei gelou meu sangue. Uma jovem estava caída na lama seca da margem, amarrada. Os pulsos marcados por cordas apertadas, o vestido azul rasgado, o cabelo grudado no rosto sujo de terra e lágrimas secas. Mas não era isso que me fez tremer. Era o que estava a poucos metros dela. Uma surucucu imensa, com mais de 2 metros, corpo enrolado em S, escamas escuras brilhando no sol. A língua bifurcada dançava no ar, testando o cheiro do medo. Os olhos pequenos e frios estavam fixos na menina, como se calculassem a distância exata para o bote. O farfalhar das folhas secas debaixo do corpo dela era o único som além da respiração ofegante da jovem. Faltavam segundos. Meu grito saiu instintivo, alto, rasgando o silêncio. "Ei, sai daí!" A cobra se contorceu, assustada, e deslizou para a água com movimentos rápidos. Corri até a moça, tirei a faca da cintura e cortei as cordas dos pulsos. As marcas estavam fundas, roxas. Ela pesava quase nada quando a peguei no colo. "Calma", murmurei, mais para mim que para ela. "Vai ficar tudo bem." Ela abriu os olhos uma vez só.
Me olhou sem entender e desmaiou nos meus braços. Na cozinha da minha casa, preparei água morna numa bacia e peguei uma toalha limpa. A moça estava deitada no sofá da sala, ainda inconsciente, respirando devagar. Calculei que tivesse uns 20 e poucos anos, magra demais, com hematomas nos braços e um corte pequeno no lábio inferior. Limpei o rosto dela com cuidado. Tirei a terra grudada no cabelo castanho. Quando terminei, fui buscar uma camisa minha limpa e uma calça que havia sobrado da Maria. Vesti nela com o máximo de respeito que consegui, evitando olhar mais que o necessário. Ela acordou quando o café estava pronto. Os olhos se abriram de repente, assustados, procurando alguma ameaça. Sentou no sofá num pulo, as mãos tremendo. Calma, disse baixinho, mostrando as palmas das mãos. Você está segura? Eu te encontrei lá no Rio. Ela me olhou como se tentasse decifrar se eu era real ou não. A cobra, sussurrou, a voz rouca, foi embora. Você está na minha casa. Meu nome é João. Não perguntei o nome dela, nem de onde vinha, nem o que tinha acontecido. Apenas estendi uma caneca de café com açúcar e esperei. Às vezes, o silêncio cura melhor que qualquer pergunta. Ela bebeu devagar, as duas mãos segurando a caneca como se fosse um tesouro. Por uns 10 minutos, ficamos assim. Eu sentado na cadeira da mesa, ela no sofá, os dois bebendo café, enquanto o vento fazia a casa gemer baixinho. Clara, disse por fim. Meu nome é Clara. Clara. Repeti, saboreando o som. Está com fome? Ela assentiu. Fiz ovos mexidos com queijo, torradas com manteiga e um suco de cajá que havia sobrado na geladeira. Clara comeu devagar, em silêncio, mas limpou o prato. Foi a primeira vez em anos que cozinhei para alguém além de mim. Quando terminou, ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Por que você me ajudou? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei em todas as respostas possíveis, porque era a coisa certa a fazer, porque não podia deixar alguém morrer, porque minha mãe me criou para ser decente. Mas a verdade era mais simples e mais complicada ao mesmo tempo, porque todos merecemos uma segunda chance. Clara baixou os olhos e viu uma lágrima escorrer pelo rosto. Ele disse que ia me matar, que se eu não voltasse para ele, ninguém mais me teria. Me levou até lá de carro, me amarrou e foi embora. Disse que os bichos iam fazer o serviço por ele. Minha mão fechou num punho sem eu perceber. O café virou fel na minha boca. Quem? Meu ex-marido, Tiago Mendonça. Ela enxugou os olhos com a manga da camisa. Ele é fazendeiro também. Tem dinheiro, tem influência. Ninguém vai acreditar em mim contra ele. O nome me soou familiar. Mendonça. Tinha ouvido falar dele no mercado da cidade, um homem que se gabava de ter tudo o que queria, que falava alto nos bares sobre suas conquistas. Você não precisa voltar para ele, nunca mais. Você não entende. Clara balançou a cabeça. Ele não aceita que eu tenha ido embora. Já procurou por mim 2 vezes. Desta vez disse que era a última. A coragem dela me impressionou. Mesmo destroçada, mesmo com medo, havia uma firmeza na voz quando falava sobre não voltar. Mas por que você saiu? Clara ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, foi quase um sussurro. Ele me batia. Dizia que eu não prestava, que era feia, que nenhum outro homem me ia querer. Um dia, a voz quebrou. Um dia ele quebrou meu braço. Disse que tinha sido acidente, mas eu vi nos olhos dele. Ele gostou. Senti uma raiva surda subindo pelo peito. O tipo de raiva que você sente quando vê alguém machucando um animal indefeso. Você fez certo em sair. Fiz? Ela me olhou como se procurasse confirmação. Às vezes eu acho que sou louca, que talvez eu mereça. Não. Minha voz saiu mais firme que eu esperava. Ninguém merece apanhar. Ninguém merece viver com medo. Clara começou a chorar então. Não o choro alto e desesperado, mas aquele choro silencioso de quem perdeu a esperança há muito tempo. Levantei da cadeira, peguei uma caixa de lenços e coloquei ao lado dela. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Ela olhou para mim com uma mistura de gratidão e descrença. Por quê?
Você nem me conhece, porque tenho lugar de sobra e porque você não tem para onde ir. Era a verdade. Mas também havia outra coisa, algo que eu não sabia como explicar. Pela primeira vez em 3 anos, a casa não parecia tão vazia. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha um motivo para acordar que não fosse apenas a obrigação. Naquela noite, Clara dormiu no quarto de hóspedes que há anos só juntava pó. Eu fiquei acordado até tarde, olhando pela janela, pensando se tinha feito a coisa certa, se não estava trazendo problema para dentro de casa. Mas quando ouvi ela se mexendo no outro quarto, quando percebi que havia alguém respirando além de mim, entre essas paredes, soube que sim, era a coisa certa, era o que Maria faria, era o que eu precisava fazer. Os primeiros 3 dias passaram numa tranquilidade frágil. Clara me ajudava na cozinha, varria a casa, cuidava das galinhas. Não falava muito, mas sua presença mudava tudo. O cheiro de comida temperada com carinho, o barulho de pratos sendo lavados, o som de alguém cantarolando baixinho enquanto dobrava roupas. Eu fingia que era só caridade cristã. Mas de noite, quando ela me desejava boa noite antes de ir para o quarto, algo aquecia no meu peito. Algo que eu achava que tinha morrido junto com Maria. Na quinta-feira de manhã, estava consertando o telhado do galpão, quando ouvi o barulho de motor subindo pela estrada de terra. Caminhonete preta, vidros escuros, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Meu estômago se contraiu. Desci da escada devagar. Peguei a espingarda que sempre ficava encostada na parede e caminhei até a varanda. Clara apareceu na porta da cozinha, o rosto pálido. "É ele", sussurrou. A caminhonete parou em frente ao portão. 2 homens saíram. Um eu não conhecia, alto e magro, com cara de quem já tinha feito coisa que não se orgulhava. O outro eu reconheci das descrições que circulavam na cidade. Tiago Mendonça. Homem grande, barrigudo, com uma corrente de ouro grossa no pescoço e a arrogância de quem nunca teve que pedir desculpa por nada. "João Batista!" gritou, a voz ecoando no pátio. "Sei que você está aí. Vim buscar o que é meu." Caminhei até o portão, a espingarda na mão, mas com o cano apontado para baixo. Clara ficou na varanda, atrás de mim. "Sua propriedade termina na cerca", falei, parando a 3 metros dele. "Aqui é minha casa." Tiago sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Rapaz, você está se metendo em coisa que não entende. Aquela ali", apontou para Clara, "é minha mulher. Fugiu de casa como uma maluca e agora eu vim buscar. Ela não é sua mulher e não vai com você." "Ah, é?" Tiago deu um passo para frente. "E quem vai me impedir? Você?" O homem que veio com ele pôs a mão no cabo da pistola que estava enfiada no cós da calça. Meu coração acelerou, mas mantive a voz firme. "Se for preciso." "João." Clara se aproximou, a voz tremendo. "Deixa eu ir com ele. Você não tem nada com isso. Você não vai lugar nenhum", disse sem tirar os olhos de Tiago. "A menos que seja sua vontade." Tiago riu alto, um som desagradável. "Vontade? Ela não sabe nem o que quer. É uma mulher. Precisa de homem para tomar conta. E o homem dela sou eu. O homem dela foi você", Clara falou, a voz ganhando firmeza. "Não sou mais nada sua, Tiago. Assinei os papéis do divórcio. Está na justiça." "Papel não quer dizer nada." Tiago cuspiu no chão. "Você é minha enquanto eu quiser e eu quero." Foi quando vi em seus olhos a mesma coisa que havia visto nos olhos da cobra naquela manhã. A fome de causar dor, a certeza de que a presa era sua por direito. "Mas sai da minha terra", disse, erguendo o cano da espingarda. "Agora." Isso é ameaça? É um pedido, educado. Tiago me olhou por uns segundos que pareceram horas. O silêncio só era quebrado pelo barulho do vento nas árvores e pelo ronco baixo do motor da caminhonete. "Está bem", disse por fim, "mas isso não acabou. Clara sabe disso. Você sabe disso." Olhou diretamente para ela. "Eu sempre consigo o que quero, amor. Sempre." Voltou para a caminhonete junto com o capanga. Antes de entrar, gritou:
3 dias, João Batista. Em 3 dias eu volto, e da próxima vez não venho sozinho. A caminhonete levantou poeira na saída, sumindo na curva da estrada. Clara se encostou na parede da varanda, as pernas tremendo. Você não devia ter feito isso, disse, os olhos cheios de lágrimas. Ele vai voltar e vai trazer mais gente. Que venha, respondi mais firme que me sentia. Esta terra é minha e você está sob minha proteção. Mas por dentro eu sabia que ela tinha razão. Tiago Mendonça não era o tipo de homem que aceitava um não. E eu era só um fazendeiro com uma espingarda velha. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda, fumando um cigarro atrás do outro, olhando a estrada. Clara apareceu por volta da meia-noite, com 2 canecas de café. Não consegue dormir também? Não. Ela se sentou na cadeira ao meu lado. Ficamos ali no silêncio, bebendo café e ouvindo os grilos. A lua estava cheia, iluminando o pasto com uma luz prateada. João, disse por fim, por que você está fazendo isso por mim? Era a 2ª vez que ela fazia essa pergunta. Dessa vez, pensei melhor antes de responder, porque há 5 anos eu perdi minha esposa, câncer, e há 3 anos perdi meu filho num acidente de moto. Olhei para ela. Desde então, vivo como se já tivesse morrido também. Só que de vez em quando, Deus coloca alguém na nossa frente para nos lembrar que ainda estamos vivos, que ainda servimos para alguma coisa. Clara pôs a mão sobre a minha no braço da cadeira. Você já fez muito por mim. Ainda não terminei. Ela sorriu pela primeira vez desde que a encontrei. Um sorriso pequeno, ainda receoso, mas real. Maria, disse de repente. Sua esposa se chamava Maria, não é? Como você sabe? Você fala o nome dela dormindo, todas as noites. Senti o rosto esquentar de vergonha. Desculpa, eu não sabia que... Não. Clara apertou minha mão. É bonito. Ela deve ter sido uma boa mulher para você ainda sonhar com ela depois de tanto tempo. Era a melhor pessoa que eu conheci. E ela ia querer que você me ajudasse? Pensei na Maria, no jeito que ela cuidava dos bichos feridos que apareciam no quintal, na forma como ela sempre dizia que nossa casa estava aberta para quem precisasse. Na risada dela quando via eu tentando ser durão e falhando miseravelmente. Ela ia me bater se eu não ajudasse. Clara riu baixinho. O primeiro som de alegria verdadeira que ouvi dela. Então é por isso que eu fico. Não quero que você apanhe da Maria. Rimos juntos e por um momento esqueci da ameaça de Tiago. Por um momento foi como se fôssemos só 2 pessoas normais, conversando numa noite bonita. Mas no fundo, os 2 sabíamos. A tempestade estava só começando. Na manhã do 2º dia, o vizinho Antônio apareceu de bicicleta ofegante, com o rosto vermelho de tanto pedalar no sol. João! Gritou ainda longe. João! Você precisa saber. Saí da casa correndo, Clara atrás de mim. O que foi, Antônio? O galpão do seu Manuel. Ele parou para respirar. Pegou fogo de madrugada. Queimou tudo. O milho, o trator, as ferramentas. Tudo. Meu sangue gelou. Seu Manuel era meu vizinho mais próximo, a 15 quilômetros daqui. Um homem de bem, que nunca se meteu na vida de ninguém. Como começou o fogo? Ninguém sabe ao certo, mas... Antônio olhou para Clara, depois para mim. Seu Manuel disse que ontem de tarde apareceram 2 homens lá. Perguntaram se ele conhecia você, se vocês eram amigos. Clara segurou meu braço com força. Foi ele, sussurrou. Foi Tiago. Seu Manuel não quis dizer nada sobre você, continuou Antônio. Mandou os caras saírem da propriedade dele. Algumas horas depois, o galpão estava em chamas. Sentia a raiva subir como uma onda vermelha. Uma coisa era me ameaçar. Outra, muito diferente, era machucar pessoas inocentes. Mais alguma coisa? Os bombeiros disseram que foi incêndio criminoso. Tinha cheiro de gasolina por toda parte. Antônio me olhou sério. João, o que você fez de errado? Antes que eu pudesse responder, Clara se adiantou. A culpa é minha. Eu trouxe problema para a vida dele. Não, falei firme. A culpa não é sua. É do covarde que bota fogo na propriedade dos outros para amedrontar.
Antônio olhou para nós dois, claramente confuso, mas não perguntou mais nada. Só vim avisar. Se eu fosse você, ficava de olho aberto. Esse tipo de gente não para na primeira. Depois que ele foi embora, Clara se sentou no degrau da varanda e começou a chorar. Eu preciso ir embora, disse entre soluços. Não posso deixar que outras pessoas se machuquem por minha causa. Sentei ao lado dela. Para onde você vai ir? Voltar para ele? Não sei. Mas longe daqui, longe de você, longe dos seus vizinhos. E aí, ele vai te encontrar de qualquer jeito e da próxima vez vai ser pior. Pelo menos você vai estar seguro. Olhei para ela. O cabelo bagunçado pelo vento, os olhos vermelhos de chorar, as mãos trêmulas de nervoso. E senti alguma coisa que não sentia há anos. A vontade feroz de proteger alguém, de lutar por alguém. Clara, me olha. Ela ergueu o rosto. Você não vai fugir. E eu não vou deixar que ele te machuque. Nem você, nem mais ninguém. Como? Ele tem dinheiro, tem homens, tem... Ele tem tudo isso. Levantei, estendendo a mão para ela. Mas eu tenho uma coisa que ele não tem. O quê? Eu estou certo. Era uma resposta simples, talvez até ingênua. Mas às vezes, as respostas simples são as únicas que importam. Às vezes, saber que você está do lado certo é o que dá força para continuar lutando, mesmo quando as chances são pequenas. Clara pegou minha mão e se levantou. E agora? Agora nós nos preparamos. O resto do dia passamos organizando. Tranquei todas as ferramentas no galpão. Escondi a caminhonete atrás da casa. Carreguei a espingarda e deixei munição extra na gaveta da cozinha. Testei o telefone. Ainda funcionava caso precisasse chamar a polícia, aunque eu soubesse que ela demoraria pelo menos 1 hora para chegar. Clara me ajudou com tudo, sem reclamar, sem chorar. Vi que havia uma força nela que eu não tinha percebido antes. Uma determinação que sobrevivera aos anos de humilhação e violência. Você sabe atirar? Perguntei quando o sol começou a se pôr. Meu pai me ensinou quando eu era pequena. Faz tempo, mas acho que lembro. Peguei o revólver que havia sido do meu pai e mostrei para ela como funcionava. Clara segurou a arma com as 2 mãos, testou o peso, mirou numa lata velha no quintal. Só use se não tiver outra escolha, disse. Eu sei. Jantamos em silêncio. Feijão com arroz, ovo frito e café forte. Comida simples, mas que sabia a última ceia. Quando terminamos, Clara lavou a louça enquanto eu verificava as trancas das portas e janelas pela 3ª vez. João, ela disse quando eu voltei para a cozinha. Se alguma coisa acontecer comigo hoje à noite, não vai acontecer. Mas se acontecer, insistiu, eu quero que você saiba que estes últimos dias foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez em anos, eu me senti humana. Caminhei até ela, peguei suas mãos entre as minhas. Não vai acontecer nada com você, eu prometo. Como você pode prometer uma coisa dessas? Porque eu não vou deixar. Ela me olhou nos olhos por um longo tempo. Depois, se aproximou e me beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, como se ela tivesse medo de me assustar, ou de se assustar. Quando nos separamos, Clara encostou a testa na minha. Obrigada, sussurrou. Pelo quê? Por me fazer lembrar que eu mereço ser cuidada. Ficamos assim por alguns minutos, abraçados na cozinha, ouvindo o vento bater nas janelas. Eu sabia que, acontecesse o que acontecesse naquela noite, minha vida já tinha mudado para sempre. Por volta das 10 da noite, ouvimos o barulho de motores se aproximando. Não era só uma caminhonete dessa vez. Eram pelo menos 3 veículos, talvez 4. Fica aqui, disse para Clara, pegando a espingarda. E se der errado, sai pelos fundos e corre para a casa do Antônio. Eu não vou te deixar sozinho. Clara, eu disse que não vou te deixar sozinho. Os motores pararam no portão. Ouvi portas batendo, vozes conversando baixo. Pelo menos 6 homens, talvez mais. João Batista, a voz de Tiago cortou a noite. Vim buscar minha mulher. Não quero mais conversa. Abri a janela da sala uns dedos e olhei lá fora. Tiago estava no meio do grupo, uma pistola na mão.
Os outros homens também estavam armados. Ela não é sua mulher, gritei de volta, e não vai com você. Essa é a última vez que eu peço bonito, respondeu Tiago. Manda ela sair ou nós vamos entrar. Então vocês vão ter que entrar. Houve um silêncio longo. Depois, ouvi Tiago falando baixo com os outros, planejando. Clara se aproximou de mim, o revólver na mão. Eles vão cercar a casa, sussurrou. Eu sei. A gente não vai conseguir sair vivo. Talvez não. Ela me olhou e vi que não havia mais medo nos olhos dela, só determinação. Então vamos fazer valer a pena. Foi quando ouvi o barulho de vidro quebrando nos fundos da casa. Estavam entrando. Os primeiros tiros vieram da janela do quarto de hóspedes. Clara se jogou no chão. Eu mirei na direção do barulho e disparei. O homem que tentava entrar pela janela gritou e sumiu. Pela cozinha também! Gritou Clara. Virei a espingarda e atirei na porta dos fundos. E madeira explodiu em pedaços, mas segurou, por enquanto. João! A voz de Tiago vinha de fora. Para com essa maluquice. Você vai acabar matando alguém. É essa a ideia! Gritei de volta, recarregando a arma. Mais tiros, dessa vez vindos da sala. Vidros estourando, madeira rachando. A casa inteira tremia com o barulho. Clara atirou 2 vezes na direção da janela principal, depois correu para se abrigar atrás do sofá. Estão vindo por todos os lados, disse, verificando as balas que restavam no revólver. Quantos tiros você tem? 3. Eu tenho 5 cartuchos. Não era muito. Não ia ser suficiente se eles decidissem entrar todos de uma vez. Foi quando ouvi um som diferente do lado de fora. Sirenes. Alguém havia chamado a polícia. Polícia! Gritou Tiago. Filho da puta chamou a polícia! Os tiros pararam de repente. Ouvi passos correndo, motores ligando. Em poucos minutos, o silêncio voltou, quebrado apenas pelas sirenes que se aproximavam. Eles foram embora, sussurrou Clara. Por enquanto. 2 viaturas da Polícia Militar chegaram 10 minutos depois, seguidas por uma viatura da Polícia Civil. O delegado Ferreira, homem que eu conhecia da cidade, desceu do carro e veio até a varanda. João, o que aconteceu aqui? Contei tudo desde o começo. O delegado ouviu em silêncio, tomando notas, fazendo perguntas pontuais. Clara confirmou cada detalhe. Mostrou as marcas nos pulsos, contou sobre os anos de violência. Tiago Mendonça, murmurou o delegado. Esse nome já passou pela minha mesa algumas vezes. Nunca conseguimos provar nada. E agora? Agora nós temos tentativa de homicídio, invasão de domicílio, incêndio criminoso. Ele fechou o caderninho. Acho que dessa vez vai ser diferente. Mas eu sabia que não ia ser tão simples. Homens como Tiago Mendonça sempre tinham um jeito de escapar. Sempre conheciam alguém, sempre tinham dinheiro para resolver problemas. Vocês não podem ficar aqui, disse o delegado. Pelo menos não por alguns dias, até a gente resolver essa situação. Para onde a gente vai? Tenho um sítio pequeno perto de Riachão, emprestado de um amigo. Vocês podem ficar lá 1 semana, 2, depois vemos. Clara e eu trocamos olhares. Não tínhamos muita escolha. Arrumamos algumas roupas numa mala velha, peguei os documentos importantes e a escritura da fazenda. Antes de sair, olhei uma última vez para a casa onde tinha vivido com Maria, onde criara Rafael, onde agora Clara tinha trazido vida de volta. Vai ficar tudo bem, disse ela segurando minha mão. Vai, respondi, mais para me convencer que para ela. O sítio do delegado ficava a 2 horas de estrada numa região de Cerrado Baixo, com uma casa pequena de alvenaria e um poço artesiano. Simples, mas limpo e seguro. Passamos a primeira noite acordados, ouvindo cada barulho, cada movimento do vento nas árvores. No segundo dia, chegaram as notícias. O delegado apareceu de manhã cedo com um jornal da região debaixo do braço. Tiago Mendonça foi encontrado morto ontem à noite, disse sem rodeios. Clara se sentou pesadamente na cadeira da varanda. Como? 3 tiros no peito. O corpo estava numa estrada vicinal, a 20 quilômetros da cidade. O delegado me olhou sério.
Vocês dois estavam aqui a noite toda, né? Estávamos, confirmei. Por quê? Porque quando um homem como Tiago Mendonça morre, todo mundo que teve problema com ele vira suspeito. Clara estava pálida, as mãos tremendo. Quem fez isso? Ainda não sabemos. Mas Tiago devia dinheiro para muita gente errada. Parece que uma dessas dívidas chegou ao fim da linha. O delegado ficou mais 1 hora. Tomou nossos depoimentos formais sobre onde estávamos na hora estimada da morte e foi embora. Disse que voltaria se precisasse de mais alguma coisa. Quando ficamos sozinhos, Clara desabou. Eu devia estar sentindo alívio, disse, chorando, mas só sinto vazio. Sentei ao lado dela e a puxei para perto. Você viveu com medo dele por anos. Não é fácil aceitar que o medo acabou de uma hora para outra. Será que acabou mesmo? Acabou. Ficamos no sítio mais 1 semana. 7 dias de silêncio, de conversas baixas, de descobertas pequenas e importantes. Descobri que Clara sabia tocar violão, que gostava de ler romances antigos, que fazia um bolo de fubá que competia com o da minha mãe. Ela descobriu que eu cantava no banho, que ainda falava sozinho quando estava nervoso, que guardava todas as cartas que Maria tinha me escrito durante o namoro. No 8º dia, voltamos para casa. A fazenda estava como tínhamos deixado, apenas mais silenciosa. Os vizinhos apareceram durante a tarde. Antônio, seu Manuel, Dona Carmen da venda. Todos queriam saber se estávamos bem, se precisávamos de alguma coisa. Vocês vão casar? Perguntou Dona Carmen sem cerimônia, como só ela sabia fazer. Clara ficou vermelha. Eu engasguei com o café. Dona Carmen, comecei. Ora, João, vocês estão morando juntos, se cuidando um do outro. Se não é casamento, é o quê? Olhei para Clara. Ela olhou para mim. Havia uma pergunta nos olhos dela que eu não sabia se estava pronto para responder. A gente está conhecendo um ao outro, disse por fim. Conhecendo, repetiu Dona Carmen com um sorriso debochado. Na minha época, a gente chamava isso de namoro. Depois que os vizinhos foram embora, Clara e eu ficamos na varanda, olhando o pôr do sol pintar o céu de laranja e vermelho. João, disse ela de repente, o que é que a gente é? Era a pergunta que eu estava evitando desde que voltamos. A pergunta que me acordava de madrugada, que me fazia pensar em Maria, em traição, em culpa. Eu não sei, respondi honesto. Sei que você me faz bem. Sei que não quero que vá embora. Sei que tem alguma coisa aqui. Pus a mão no peito, que eu achava que tinha morrido junto com eles. Clara pegou minha mão. Eu também não sei o que somos. Só sei que pela primeira vez na vida eu me sinto segura. Não só protegida de perigo, mas segura para ser eu mesma. E isso é suficiente? Por enquanto é. Naquela noite, Clara não foi para o quarto de hóspedes. Veio comigo para o meu quarto, para a cama que eu havia dividido com Maria por 15 anos. Não fizemos amor, ainda não estávamos prontos para isso, mas dormimos abraçados e pela primeira vez em 5 anos não sonhei com mortes. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova. Clara arrumou trabalho na escola da cidade, dando aulas para crianças do fundamental. Eu voltei a cuidar da fazenda com disposição que não tinha há anos. Plantamos uma horta juntos, compramos galinhas novas, pintamos a casa. Devagar, muito devagar, a vida voltou a crescer naquele lugar. 1 ano depois, casamos numa cerimônia simples na igreja da cidade. Clara usou o vestido de casamento da minha mãe, que estava guardado no baú há décadas. Eu usei o terno que tinha comprado para o casamento de Rafael, mas que nunca cheguei a usar. 2 anos depois, nasceu nossa filha, Maria Clara, uma homenagem às 2 mulheres que me ensinaram o que era amor verdadeiro. Hoje, 5 anos depois daquele encontro na beira do rio, estou sentado na mesma varanda, vendo Clara estender roupa no varal, enquanto Maria Clara brinca no quintal com um gatinho que apareceu semana passada. O sol está se pondo, pintando tudo de dourado, e a vida, essa coisa misteriosa e teimosa, continua acontecendo. Às vezes, nas noites mais silenciosas, penso no destino. Penso em como uma cobra pode salvar 2 vidas.
Penso em como o medo pode se transformar em coragem, a solidão em amor, o fim em começo. Clara me contou uma vez que, naqueles momentos em que estava amarrada na beira do rio, esperando a morte, ela havia feito uma promessa para Deus. Havia prometido que, se sobrevivesse, ia viver de verdade, ia amar de verdade, ia ser feliz de verdade. Ela cumpriu a promessa. E eu aprendi que nunca é tarde demais para começar de novo. Nunca é tarde demais para abrir o coração para o que ainda pode vir. Nunca é tarde demais para descobrir que a vida, mesmo marcada por perdas e silêncios, ainda reserva surpresas que fazem tudo valer a pena. Maria Clara me chama da janela, querendo que eu veja o desenho que fez. Clara sorri para mim por cima da corda do varal. E eu, João Batista dos Santos, homem que já foi feito só de saudade e agora é feito de presente, levanto da cadeira e vou ver o que a vida tem para me mostrar hoje. Porque a vida, descobri, sempre tem alguma coisa nova para mostrar. Sempre tem uma surpresa guardada. Sempre tem uma segunda chance esperando na curva da estrada, mesmo quando a gente acha que já passou de tudo. Às vezes, a segunda chance vem na forma de uma cobra que não ataca. Às vezes, vem na forma de um grito que salva. Às vezes, vem na forma de uma mulher corajosa que nos ensina que ainda somos capazes de proteger, de cuidar, de amar. E às vezes, a segunda chance é simplesmente a descoberta de que o coração, mesmo depois de tanto quebrar, ainda consegue se abrir, ainda consegue receber, ainda consegue dar. O vento balança as cortinas da janela. Maria Clara ri alto. Clara cantarola uma música que não reconheço. E eu sei que estou exatamente onde preciso estar. No lugar onde o silêncio virou música, onde a solidão virou família, onde o medo virou lar. No lugar onde duas vidas que pareciam terminadas descobriram que, na verdade, estavam apenas esperando para começar de novo, juntas.